Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Estou muito feliz hoje, nós já estamos na penúltima aula, não é? E até aqui o Senhor nos ajudou, amém? 16ª aula, onde o tema é o livro de meditação do cristão. Amados, eu lembro em aulas anteriores que eu disse que quando a gente começa a ler a Bíblia, nós começamos a ter uma intimidade com Deus. Lembra? A gente vai lendo, vamos tendo uma intimidade cada vez maior com Deus. Mas quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, ai, amados, é algo tão impactante, tão impactante. Por quê? Porque meditar na palavra de Deus é entrar na alma de Deus. Olha que Deus tremendo, maravilhoso, a gente tão pequenininho e Ele nos permite, através da meditação, através da prática da Sua palavra, à medida que vamos praticando a Sua palavra, Ele nos permite entrar na alma dEle. É muito impactante, é muito maravilhoso. Vamos começar pelo versículo-chave que está em Josué, no capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite. Observa aí que é uma ordenância, não é mesmo? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui já é uma promessa de Deus, amém? Para Josué, meditar sobre a Bíblia, a palavra de Deus, é o caminho da vitória da vida espiritual. O significado da raiz da palavra prosperar é realizar satisfatoriamente o que é planejado. A palavra hebraica para sucesso se refere a ter sabedoria que leva ao comportamento sábio. E na Bíblia, comportamento sábio significa uma vida de conformidade com o caráter de Deus. Amém? Há uma versão desse texto bíblico que diz assim: então tornarás bem-sucedidos os teus caminhos, e então serás prudentemente próspero. Ter sucesso ou viver sabiamente envolve, primeiro, fazer as coisas segundo a verdade da palavra de Deus. Meditar continuamente na palavra de Deus para fazer as coisas. O salmista disse também que a meditação na palavra de Deus é a chave para a vida. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, mas se assenta e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Vamos dividir a nossa aula em dois tópicos. O primeiro, o poder da meditação na palavra de Deus, onde engloba 5 itens. O primeiro, qual o poder que tem de transformar vidas? Segundo, disciplinar ações. Terceiro, identificar a Cristo. Quarto, realça as verdades. E 5, aumenta a fé. Vamos começar pelo primeiro, transformar vidas. Ter pensamentos errados pode levar a desespero. Davi clamou: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Lá em Salmos 13, capítulo 1. Nós podemos ver lá em Lamentações 3, 19 e 20, que Jeremias ficou deprimido quando refletiu sobre todas as suas dificuldades. Aí ele disse, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, o abismo e do veneno. Minha alma continuamente as recorda e se abate dentro de mim. Aí nós vemos Paulo, que também sofreu grande
grandes dificuldades, né? Mas ele não desanimou. Ele disse lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, né? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olha como ele nos fortalece, não é mesmo? Quando estamos praticando a palavra de Deus. Davi, Jeremias, Paulo e tantos outros heróis da fé tiveram a vida transformada mediante a meditação da palavra de Deus. A Bíblia não é um simples ensaio histórico e filosófico. Ela é a palavra de Deus, loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder e sabedoria de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Vamos para o segundo disciplina as ações. O Novo Testamento não usa o termo meditar muitas vezes, mas o conceito da meditação aparece com frequência. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, versículo 1 e 2. A palavra grega para pensai nesta passagem é pironeio, que significa estar, pensando de certa forma. A palavra implica interesse ou reflexão moral, não mera opinião e lógica, né? Aquilo que nós meditamos vai de nossa mente para o nosso coração e afeta o quê? As nossas ações. O filho pródigo, por exemplo, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura, né? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Lucas 15, versículo 17. Olha a ação dele, né? Quando ele passou a meditar. Outro poder, identificar a Cristo. João afirma que o verbo, a palavra de Deus, se tornou homem, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi a encarnação da palavra escrita, personificação da verdade. Não é possível separar Jesus Cristo de sua palavra, porque ele é a palavra. Tudo que ele pensou, sentiu e fez foi verdadeiro, porque ele é a verdade. Se o crente fosse completamente santificado na verdade, ele pensaria, sentiria e faria o que Jesus pensou, sentiu e fez, quando do seu ministério terreno. Por termos a vida e a mente de Cristo, a meditação bíblica nos identifica com Ele. Em 1 Coríntios 2,16. Outro poder de realçar a verdade. Sabemos que nossas emoções são o produto de nossos pensamentos. Não somos moldados tanto pelos eventos externos da vida, mas sim pela maneira como entendemos as coisas. Toda experiência é captada por um ou mais de 5 sentidos da alma humana, que são a visão, a audição, o olfato, paladar e tato. Segue-se logicamente que se os pensamentos é a verdade e que sentimos reflexo à realidade, Jesus disse na sua oração sacerdotal: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17.
Pela meditação, as verdades da palavra de Deus são realçadas em nossa vida. 3 expressões básicas se destacam. Assim diz o Senhor: veio a mim a palavra do Senhor, disse Jesus. Meditar na Bíblia como a palavra que o Senhor disse faz grande diferença em nossa vida. Não é simplesmente apreciar a beleza literária do texto. Meditar é penetrar na alma do próprio Deus. O quinto poder é de aumentar a fé. Quando meditamos nas grandezas de Deus e em seu amor por nós, e quando vimos tudo que Ele tem feito por nós, somos levados a colocar nele a nossa confiança. A meditação de Davi sobre tudo que Deus fizera por ele o levou a declarar, lá em Salmos 63, versículo 8: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Um dos capítulos bíblicos mais impressionantes sobre o valor da meditação no fortalecimento da fé é o capítulo 3 de Lamentação de Jeremias. O autor começa dizendo: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. E descreve até o versículo 20 as suas lutas e frustrações. Mas no versículo 21 ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse trazer à memória é a meditação. E nessa meditação, Jeremias destaca a misericórdia, a fidelidade e a suficiência de Deus. Está lá em Lamentações 3, 22 ao 24. E o segundo tópico, métodos práticos da meditação das verdades bíblicas, né? Temos lá o primeiro item, personalize-as; segundo, visualize-as; terceiro, interiorize-as; quarto, contextualize-as. E vamos então para o primeiro, personalize-as. Coloque o seu nome no texto de sua meditação. Por exemplo, o texto de Romanos 5,5 diz: o amor de Deus é derramado em nosso coração. Diga para si mesmo: o amor de Deus é derramado no meu coração. Podemos experimentar fazer a mesma coisa com a oração de Paulo, que está lá em Efésios 3, do 14 ao 19. Colocar o pronome na primeira pessoa em o texto da oração, em todo o texto da oração, desculpa. Então vamos lá em Efésios 3, 14 e 19, fazer essa oração colocando lá o pronome? Vamos lá. Por essa causa, me ponho de joelhos perante o Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eu oro segundo as riquezas da sua glória, me conceda que seja corroboradora com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no meu coração, a fim de, estando arraigada e fundado em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que exerce todo entendimento, para que eu seja cheio de toda a plenitude de Deus. Como é maravilhoso, né? A gente se colocar dentro da palavra de Deus. Visualize-a, né? A Bíblia nos dá muitos quadros verbais
Que tipo de quadro mental poderia aparecer em nossa mente depois de lermos Romanos 5:5? O amor de Deus é derramado em nosso coração? Tente entregar o que Jesus disse a respeito da pessoa que crê nele, e está registrado em João, lá no capítulo 7, versículo 38. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Oh, Pai. Na meditação bíblica podemos visualizar várias cenas e acidentes geográficos da própria Bíblia. Um texto rico para esse método de meditação é o Salmo 23. As águas tranquilas, os pastos verdejantes, uma mesa posta para a refeição e tantas outras coisas, não é? Como é bom visualizar isso. Interiorize-as. Precisamos interiorizá-las. Meditar na palavra de Deus envolve ler a Bíblia não apenas para obter informações, mas para obter transformações. Não é simplesmente uma questão de entrar na palavra, mas sim uma questão da palavra entrar em nós. João escreveu: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Está lá em Apocalipse 10:10. Vale lembrar que esse livrinho nada mais é que a Bíblia, né? A palavra de Deus. Ela tem um sabor doce para nós que somos cristãos, por causa da mensagem de encorajamento, de prosperidade em todos os campos da nossa vida, não é mesmo? E principalmente na vida eterna. E por que quando chega no nosso estômago, né, é amargo? Por causa do juízo vindouro, que nós temos que anunciar para aqueles que não creem. Então isso pode gerar frustrações, decepções, rejeição e até perseguição. Mas nós temos que marchar, nós temos que levar a palavra da verdade. Amém? E por último, contextualizá-las. Faça a Bíblia falar claramente das suas necessidades agora. A Bíblia não é romance. Ela trata dos assuntos comuns da vida humana. Por isso mesmo, Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, né? Então nós temos que ser praticantes. Para todas as coisas necessárias, a Bíblia tem uma resposta. Como exemplo, vamos orar o Salmo 19, do versículo 7 ao 9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O preceito do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O juízo do Senhor são verdadeiros e todas igualmente justos. Amém? Vamos à conclusão? O grande George Mueller escreveu em sua autobiografia: vi com mais clareza do que nunca que o primeiro grande e básico negócio ao qual eu devia atender cada dia era o de ter minha alma feliz no Senhor. A primeira coisa com que me preocupar não era quando eu poderia servir o Senhor ou como poderia servir o Senhor, mas como eu poderia colocar a minha alma numa condição feliz. E como meu homem interior poderia ser alimentado. Vi que essa coisa mais importante que eu tinha de fazer era dedicar-me à leitura da palavra de Deus e meditar nela, para que assim meu coração pudesse ser consolado, encorajado, advertido, reprovado e instruído, e para que assim, enquanto meditasse, meu coração pudesse ser levado a uma comunhão
vivenciada com o Senhor. Amém. Então é isso, né? À medida que vamos meditando, Deus começa tratando da gente primeiro, das nossas atitudes, dos nossos corações. Para isso precisamos meditar na palavra do Senhor dia e noite. E acima de tudo, meus amados e minhas amadas, praticar. Amém? Ficam com Deus, tenham um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus. Beijo.